Vamos conversar hoje, sobre um tema, sobre um assunto bem preocupante, que é a depressão, que é considerada a doença do século, mas na verdade a depressão ela sempre existiu. E vou falar assim, o que o Espiritismo nos diz, nos fala sobre a depressão. Então nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no versículo 25, com o título de Melancolia. Alguma coisa para a gente dar início, esse é o nosso estudo. Tem a seguinte definição de depressão, a seguinte definição. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera de vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, e, em vão, são feitos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai num abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Tem mais, alguma coisa, mas eu achei, para dar início aqui à nossa conversa, eu achei interessante colocar dessa forma. Então, olha só, a depressão, ela é uma doença, segundo o Espiritismo, ela é uma doença da alma, uma doença do espírito. E é como se é o nosso espírito nos mandando um recado. Olha, alguma coisa está errada. Tem qualquer coisa errada. É um alerta, é um recado da nossa alma para nós, entendeu? Mas o que provoca a depressão, que é terrível? Eu falo para vocês de experiência própria, de quem já passou por uma depressão terrível e de quem ainda luta para não se entregar à depressão. Porque a gente tem que lutar muito quando aparecem os primeiros sintomas. O que provoca no indivíduo a depressão? A pessoa começa a se considerar um peso para a família. Ela começa a pensar que está incomodando. Ela quer se afastar. Ela quer ficar sozinha. Ela não quer ver ninguém. Então, quais são os elementos vitais? A perda de um ente querido, a lembrança do passado, uma separação conjugal, quedas financeiras, traição, fracasso profissional, perda de um ente querido que partiu para a pátria espiritual ou que partiu para uma outra cidade, para um outro estado, para um outro país, a solidão. São sentimentos de culpa, triste, sentimento de culpa. Eu estudando aqui alguns exemplos mais comuns, mas existe N coisas que pode provocar, fazer com que a pessoa entre no estado de depressão. E não é fácil, meus queridos, não é fácil sair de um sentimento, desses sentimentos, não é fácil sair dessa doença. É uma doença emocional, é uma doença psicológica e, segundo a doutrina espírita, é uma doença espiritual de longa duração. É preciso um longo tratamento. Não vai ser você falando para a pessoa, para com isso, você tem uma vida tão boa, você tem tudo para ser feliz, ou para o jovem, ou para o adulto mesmo, A gente vai, às vezes algumas pessoas falam assim, porque eu já ouvi isso.
Procura alguma coisa que fazer, procura trabalhar em alguma coisa, vai fazer a caridade. Gente, isso tudo é válido. Com certeza isso tudo é válido. Porque a pessoa com depressão, ela ficar fechada em si mesma, ela fechar em copas, é muito pior. É preciso sim arrumar um trabalho que goste de fazer. Porque trabalho, todo mundo trabalha em casa, a dona de casa, o homem no seu trabalho, a dona de casa, em casa, no trabalho, né? Fora de casa. Todo mundo trabalha. Mas aí quando a pessoa fala, procura um trabalho, mas é procurar alguma coisa que você gosta de fazer, que te dá prazer, que você vai ter convívio com outras pessoas. Aí sim é válido um trabalho, um artesanato, uma coisa que você gosta de fazer, uma dança, reunião com amigos. Isso é muito importante, mas é muito importante o tratamento médico. Isso aí não abrimos mão de maneira alguma. É muito importante o tratamento com psicólogo e às vezes até com psiquiatra. Porque a depressão ela é uma doença emocional, é uma doença psicológica, é uma doença espiritual que repercute no corpo físico. Ela vai trazer transtornos para o corpo físico, até mesmo dores. Então é preciso um tratamento sério, com psicólogo. Se for necessário, o psicólogo vai encaminhar para um psiquiatra, porque às vezes é preciso também entrar com a medicação para a pessoa fazer esse tratamento. Então isso tudo vai ajudar. Mas é preciso a pessoa também se imbuir de boa vontade, de querer. Porque quando a gente está com a depressão, que você tem vontade de fechar a janela, ficar no escuro, não ver ninguém, é muito pior, você está se entregando. Então não, eu estou com depressão, a minha vontade é fechar a janela, não ver ninguém, mas eu vou fazer o contrário, eu vou abrir a janela, eu vou deixar o sol entrar. Eu vou procurar conversar, evitar falar com pessoas que talvez não... Procurar falar com pessoas de confiança do que você está sentindo. Não procurar alguém que vai te intensificar ainda mais esse sentimento que você está sentindo. Dizer que a pessoa está com frescura, isso é terrível. Só quem sofre de depressão sabe o que é sentir uma tristeza profunda, uma tristeza que vem, como por isso que o Espiritismo fala, é uma doença da alma, é uma tristeza que vem da alma, é uma angústia que você não sabe explicar por quê. Às vezes sim, como disse, alguns gatilhos que fizeram com que você entrasse nesse sentimento. Eu já falei, como a perda de um ente querido, separação de um relacionamento, enfim, são N coisas que provoca, que aciona esse gatilho. Então é preciso nós tomarmos muito cuidado com as coisas que nós vamos falar com uma pessoa que está com esse sentimento. Porque a pessoa com depressão, ela tem o sentimento que vem da alma, é um sentimento de culpa, que ela não sabe de onde vem. Às vezes pode saber, pode ter conhecimento, alguma coisa que fez no passado, alguma coisa que fez, alguma coisa que falou, que deixou esse sentimento de culpa, esse remorso, que a gente não sabe explicar. Outras vezes não. Então, o que nós devemos fazer? Pensar o seguinte: nós somos falhos, nós estamos aqui na Terra aprendendo. Então, nós estamos num aprendizado constante. Nós não nos culparmos tanto pelas coisas que nós fazemos. E sempre, se nós somos orientados por Jesus a perdoar os nossos inimigos, nós somos também orientados a nos perdoarmos, para nos libertar desse sentimento de culpa. Alguma coisa aconteceu, eu devia ter feito isso e não fiz. Não fez, naquele momento você não estava em condição.
Você não teve o incentivo, a iniciativa de fazer alguma coisa, mas você fez ou não fez. Pronto, não há mais o que fazer. Peça perdão a Deus para si mesmo. Se perdoe. É isso que precisamos fazer. É um erro muito grande, julgar que uma pessoa com depressão está com frescura. É piti, é o que a gente ouve. Então, meus irmãos, a gente precisa tomar mais cuidado, né, com as coisas que nós fazemos, com as coisas que nós falamos. E precisamos estar atentos se tivermos em casa pessoas que estão acometidas com esse mal. Precisamos estar atentos. Por quê? Porque essas pessoas, elas dão sinais. Elas dão sinais, acabei de falar. Elas dão sinais da depressão. Como? Sentimento de culpa, né? Que a pessoa vai demonstrar. Sente-se inútil. Eu não sirvo para nada. Não, eu não vou fazer isso não. Não vale a pena. De que adianta? Não adianta mais nada. Não adianta fazer isso. Não adianta ir numa religião, né, que professa. Não adianta ir lá, escuta, não adianta nada. Tá tudo a mesma coisa. Então não, gente. É nós nos preocuparmos. Tentar ajudar essa pessoa, né? Esses sinais são demonstrados. Com isso que eu estou falando, é sentimento. Nossa, eu sou muito inútil, não presto para nada mesmo. E às vezes a gente ainda acha ruim com a pessoa, a gente briga com a pessoa. Que é isso? Para com isso, você é bonita ou bonito, você é jovem. Você tem tudo, o que está te faltando? A gente não sabe explicar. A pessoa com depressão, ela não sabe explicar o porquê que ela está com aquele sentimento. A pessoa fica triste, sempre triste, nada faz com que ela se alegre, que dê um sorriso. Tudo para ela é amargo. Tudo para ela é desinteressante. Ela perde o interesse pelas coisas mais simples, por coisas que ela gostava. Hoje já não curte mais. Considera as pequenas tarefas do dia a dia, no lar, na família. Considera as pequenas tarefas como penosas. O simples fato de ter que descer ou ter que levar o lixo na rua para ser recolhido já é penoso, já é sacrificante. Sair para passear, dar uma volta no quarteirão, levar um cachorrinho para passear, é doloroso, é sacrificado demais. Então nós precisamos tomar cuidado com os nossos julgamentos. E como saber que o que eu estou sentindo é uma depressão? Porque ficar triste, sentir triste, todos nós sentimos. Vivemos hoje, então, uma atualidade, né? O mundo está passando por uma transformação. Então é normal que nós nos assustemos com as coisas que estão acontecendo, com as tragédias, né, da natureza, com os acontecimentos que na nossa vida. Então isso é natural que nos entristeça. Se a pessoa já tem sentimentos, já tem empatia com o próximo, é natural que ela se sinta triste, amargurada e muitas vezes não poder fazer nada para ajudar. Então, esse sentimento de tristeza que nós sentimos, às vezes, ele é natural. Mas o que não pode é persistir dias e mais dias com esse sentimento de amargura, de tristeza, né? De que perdeu o colorido da vida. Isso não é normal. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Quando começar a desenvolver em nós esse sentimento, essa tristeza que não passa, sabe? Que nada consegue te alegrar, é um alerta, é a alma já mandando um recado. Então, a depressão, ela não escolhe idade, não escolhe sexo,
classe social, intelecto, não. Ela atinge a qualquer pessoa, a qualquer indivíduo. Então os pais precisam tomar muito mais cuidados, principalmente agora, onde nossos jovens são tão perseguidos por tudo. A mídia coloca uma quantidade de informações que às vezes nossos jovens não estão preparados. E quando eu falo jovens, eu falo nossas crianças. Não estão preparados para absorver. São ainda muito jovens, são muito crianças. Então, não estão preparados para absorver. Então, eles sofrem. Porque, haja vista, o grande número de crianças e jovens acometidos pela depressão. E terríveis. Sentimentos terríveis para a criança, que não sabe lidar com isso. Se para nós adultos é muito difícil, imagine para uma criança, para um adolescente, para um jovem. Então, haja vista o grande número de informações que nós temos de jovens, adolescentes que se suicidam. Por que isso? Alguma coisa está errada, alguma coisa está faltando. Por que a depressão se instala? É uma visão negativa de si mesmo. É uma visão negativa da vida. Por isso que a depressão, ela se instala. Nós precisamos estar muito atentos, porque são dados sinais. Mas muitas das vezes nós pensamos aquilo, isso é coisa de criança, isso é coisa de adolescente. Não, gente, não é não. É coisa de humanos. Coisa de humanos. Então nós precisamos nos cuidarmos, estarmos atentos com as nossas crianças, com os nossos jovens, com a nossa família. E a doutrina espírita, ela veio nos alertar. Nós somos pensamento. Nosso pensamento é vida. Nós emitimos energias, como também atraímos energias para nós. Se nós damos vazão aos nossos pensamentos negativos, de tristeza, de angústia, de mágoa, de ódio, de raiva, o que acontece? Agora vamos falar à luz da doutrina espírita. O que acontece? Nós abrimos a nossa guarda para entidades, para espíritos inferiores que vão nos assediar. Espíritos que estão nessa mesma sintonia de tristeza, de mágoa, de raiva, de vingança, sentimento de vingança. Então nós precisamos estar muito atentos, porque nós, como nós somos influenciados, nós também influenciamos. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque esses nossos pensamentos negativos, de negar a nossa existência, de negar a vida, nos considerarmos inúteis, que não prestamos para nada, porque é esse sentimento que a depressão nos traz. Então nós precisamos mudar esse tipo de pensamento, tentar lutar mesmo esse tipo de pensamento. Por quê? Porque então nós atraímos, como eu já disse, entidades, espíritos que estão nessa mesma sintonia. Às vezes até se suicidaram. Então, nós precisamos do tratamento imediato. Porque quanto mais tempo demorarmos para procurar ajuda médica, mais tempo demorará a cura para a depressão. Então nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos estarmos atentos na nossa família. Porque é um mal, como eu disse, não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe situação
financeira, nada. Ela simplesmente, ela chega, como diz, devagarzinho, como se fosse uma coisa simples. E na verdade não é. Então, o mais alarmante da depressão é a sensação de inutilidade, de negar a vida. É a sensação que vai dando para a criatura de que dormir e não acordar seria o melhor. E até mesmo de morte. Ah, eu vou me matar, vou me suicidar porque acaba com esse sofrimento. Então, nós sabemos que não é assim. A doutrina espírita ela vem nos alertar que se o sofrimento aqui na Terra, às vezes, ele é atroz, é terrível, mas o sofrimento para aquela criatura que foge da vida é ainda muito pior. A doutrina vem nos dizer que a vida continua, que nós não morremos quando o nosso corpo físico morre. O espírito, ele é eterno, ele é imortal. Então, na pátria espiritual, quando nós chegarmos, nós vamos deparar com uma grande decepção, que nós vamos perceber que nós não morremos. E os sofrimentos são intensificados, são muito piores do que o que nós passamos aqui. Então, aqui na Terra, é aqui com os outros, com as outras pessoas, é que nós vamos nos curar, procurar o tratamento com o médico, com o psicólogo, como já disse, se for necessário, com o psiquiatra, com amigos, é que nós vamos nos melhorarmos. Sair do nosso casulo. Gente, nós não podemos nos encapsularmos achando que tudo é inútil, que nada mais adianta, a vida acabou para mim. Não, gente, não acabou não. Deus nos dá a chance do tratamento, da luta. Então vamos à luta, vamos lutar, vamos perseverar no nosso tratamento, na nossa boa vontade. Porque tudo, tanto o tratamento médico quanto o tratamento espiritual, é necessário também a nossa parte. Eu não posso esperar que o médico me cure, que o remédio me cure, que a religião, seja ela qual for que a pessoa professe, que a religião, que o espiritismo vai me curar. Não, eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso querer, gente. Tudo isso vai ser válido na nossa vida. No depressivo, tudo é válido, mas é importantíssimo o tratamento. Mas é preciso darmos o primeiro passo. Eu preciso fazer a minha parte. É bíblico, está lá no Evangelho, é bíblico. Faça a tua parte que o céu te ajudará. Encapsularmos, enclausurarmos, fugir não vai adiantar de nada, só vai acarretar mais sofrimentos. Precisamos encarar os sofrimentos, as adversidades, com coragem. Com coragem, porque Deus nos deu isso quando nos criou. Coragem para lutar, para não sucumbir. A luta é certa para todos nós, para o rico, para o pobre. Para todos nós a luta ela é inevitável. Mas é preciso lutar com coragem, com valentia. Vamos procurar ler livros de leituras edificantes, procurar assistir palestras, procurar conversar com amigos também positivos, que vai passar coisa boa pra gente. Então é isso que nós precisamos fazer. A depressão tem cura? Tem. É difícil? É. Mas é preciso nós querermos nos livrar. Achar que morrer vai adiantar alguma coisa? Não vai. Fugir da vida? Não vai.
Ficar fechado dentro de casa não vai adiantar. E nós precisamos estar ainda mais atentos. Por quê? Porque a depressão, ela ainda traz um outro agravante, que é também a síndrome do pânico, que ela vem junto, como dizer, um pacote. A depressão, ela traz junto a síndrome do pânico, que é aquele medo que a pessoa tem de sair, de ver gente, de conversar. Então, precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Vamos procurar um tratamento médico, psicológico. Procurar ouvir palestras edificantes, programas edificantes. Nada de ver programas que vai te entristecer, notícias que vai te tirar do equilíbrio. Não, vamos procurar ver coisas alegres. Aí sim, fazendo um tratamento, nós vamos sair para a ajuda da caridade. A primeira caridade tem que ser conosco, com nós próprios. Então vamos sair, procurar. Vamos à luta, vamos lutar. Foi para isso que Deus nos criou. Nós só vamos chegar à perfeição espiritual, a nos tornarmos espíritos de luz, porque todos nós somos. Só precisamos fortificar essa luzinha, essa chama que nós temos dentro de nós. Sabe por quê, meus queridos? Porque nós somos filhos de Deus. Nós temos o DNA do nosso Criador. E Deus é felicidade. Deus é alegria. Deus é vida. Muito obrigada.